Em 1965, Cingapura era uma nação extremamente pobre e 70% de sua população viviam em condições precárias. Sua sociedade estava dividida e sem perspectiva, e as grandes tensões sociais se espalhavam pela cidade. Com um território de 728,6 km², que é mais ou menos a metade da cidade de São Paulo, a pequena nação que havia sido colonizada pelos britânicos e rejeitada pela Malásia estava mergulhada em um completo caos social. Sem recursos naturais para explorar, sem fontes de água potável e elevados índices de desemprego, Cingapura parecia estar definitivamente condenada ao fracasso. Mas hoje, menos de 60 anos depois, Cingapura se destaca por sua arquitetura futurística, é o quarto país mais rico do mundo em renda per capita e possui um dos centros financeiros mais importantes do planeta. Mas como Cingapura conseguiu reverter a sua situação de pobreza? E por que atualmente Cingapura é o lugar mais perfeito do mundo? No início do século XIX, a Companhia Britânica das Índias Orientais dominava e controlava boa parte do território da Índia, onde plantava grandes quantidades de ópio. Com o objetivo de expandir e otimizar as suas rotas comerciais da Índia até a China, os britânicos buscavam um local no sudoeste asiático para servir como um entreposto comercial. Localizada no Estreito de Malaca, a pequena ilha de Cingapura era o local perfeito. E em 1819, o Porto de Cingapura foi fundado pela Companhia Britânica das Índias Orientais e se destacou por sua localização geográfica, isenção de impostos e pouca burocracia. Em 1824, a ilha de Cingapura se tornou oficialmente uma possessão britânica. Desde sua fundação, Cingapura adotou legislação tributária amigável, e isto atraiu grande número de imigrantes, predominantemente chineses, indianos e malaios, que buscavam um lugar para trabalhar e desenvolver os seus negócios. Assim, Cingapura cresceu como uma região multicultural e desempenhou um papel estratégico no transporte de mercadorias conectando o Ocidente ao Oriente. Um pouco mais de um século depois, em 1950, Cingapura estava mergulhada em uma profunda crise econômica, política e social. Negligenciada por seus colonizadores, os habitantes de Cingapura protestavam contra o Império Britânico e em 1959, Cingapura conquistava sua independência. Naquela época, a pequena ilha de 2 milhões de habitantes era uma nação extremamente pobre, sua população estava dividida e não havia sentimento de pertencimento e tão pouco de patriotismo. Sem terra suficiente para desenvolver agricultura, sem fontes de água potável e sem indústrias relevantes, Cingapura não tinha absolutamente nada para explorar, exceto a sua estratégica localização geográfica e o instinto de sobrevivência de um povo sofrido. Seu então primeiro-ministro, Lee Kuan Yew, um advogado que havia estudado na Inglaterra, agora tinha a difícil missão de conduzir a recém-fundada nação para um futuro onde para muitos singapurenses o mais importante era sobreviver. Sendo Cingapura uma ilha tão pequena e não dispondo de nenhum recurso, Lee Kuan Yew via como única solução para os infinitos problemas de sua cidade-estado uma unificação com a Malásia, o que de fato se concretizou em 16 de setembro de 1963. Mas 2 anos depois, alguns desacordos econômicos e políticos culminaram na expulsão da ilha de Cingapura da Federação da Malásia. Assim, o destino de Cingapura como nação independente e solitária já estava selado e mais do que nunca, Cingapura estava completamente desamparada e sem rumo. Naquela época, Cingapura era uma nação completamente doente. Lee Kuan Yew sabia que com aquela difícil situação social, a nação estava à beira de um colapso. Lee Kuan Yew e seu partido, o Partido da Ação Popular, instituíram um governo autoritário e conduziram a nação para o mínimo de estabilidade política e econômica para iniciar uma completa transformação da cidade-estado. Cingapura precisava lidar com o alto índice de desemprego e, como forma de solucionar esta demanda, o governo investiu em empresas conhecidas como empresas vinculadas ao governo, que são empresas total ou parcialmente estatais em um modelo econômico capitalista de Estado. Mas Lee Kuan Yew também sabia que tinha que explorar a única vantagem geográfica da ilha, e os baixos impostos e regulamentação amigável que já eram comuns da época do Império Britânico
eram a chave para que Singapura pudesse atrair investimento estrangeiro e continuar o seu processo de transformação social, de industrialização e desenvolvimento. A prioridade naquele momento era a construção de moradias populares. Com uma população castigada pela pobreza, 70% dos singapurenses viviam em condições precárias, em habitações superlotadas e sem saneamento básico. O governo de Singapura focou seus esforços para construir moradias populares para aproximadamente 550 mil pessoas, o que correspondia a 1/4 da população singapurense na época. E é neste contexto que o Housing Development Board se tornou um importante agente transformador da realidade social de Singapura. O HDB é um órgão governamental de Singapura responsável por fornecer habitações públicas a preços acessíveis para a maioria dos cidadãos. Com o HDB, o governo da cidade-estado conseguiu em poucos anos diminuir o grande déficit habitacional da nação. O governo de Singapura considera a habitação uma necessidade básica e garante que todos os cidadãos tenham acesso a moradias de boa qualidade a preços acessíveis. Com facilitação de crédito e preços subsidiados pelo governo, os cidadãos da cidade-estado podem financiar o imóvel através do Fundo Central de Previdência de Singapura. Desta forma, o governo de Singapura monopolizou o setor habitacional do país, e hoje cerca de 80% dos singapurenses vivem em apartamentos públicos. Obviamente que pessoas que desejam e podem pagar por residências maiores e mais luxuosas também têm a opção de adquirir os seus imóveis pelo setor privado. Com sua localização geográfica estratégica, bem como sua política e economia estáveis, Singapura retomava seu posto de hub regional. Seu importante porto, localizado em uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, colocava o país no radar de qualquer empresa que buscava estabelecer uma sede regional na Ásia. Os baixos impostos e a legislação favorável foram fundamentais para que o setor industrial de Singapura pudesse crescer e se diversificar e se estender para outros setores como o da indústria naval, de farmacêuticos e de computação. Além disto, o governo da cidade-estado também intensificou seus investimentos em infraestrutura, que, aliado ao seu estratégico porto, fez com que a pequena ilha desempenhasse um papel importante na Ásia, facilitando a logística de transportes de diversos produtos entre o Ocidente e o Oriente. Singapura também se destaca no ramo de petroquímica, sendo atualmente o terceiro maior produtor de petróleo refinado do mundo. E vale ressaltar que Singapura não possui reservas de petróleo. Porém, o país importa a matéria-prima de fornecedores e as transforma em bens de maior valor para exportá-los para diversas partes do mundo. Mas Lee Kuan Yew também sabia das limitações de Singapura e era consciente de que o que iria tornar Singapura um país diferenciado em relação a outras nações era o seu povo. Assim, Singapura investiu pesadamente no setor educacional para ampliar a qualidade do ensino primário e secundário da nação. Isso levou Singapura a possuir um dos melhores e mais avançados sistemas educacional do mundo. Além disto, Lee Kuan Yew criou escolas técnicas para formar trabalhadores especializados para suprir a demanda de suas indústrias em grande crescimento. Isto contribuiu para a geração de empregos e elevou o padrão de vida dos singapurenses que, aos poucos, passaram a desempenhar funções mais qualificadas e receber melhores salários. Todas essas iniciativas do governo levaram a cidade-estado a desfrutar de um crescimento econômico avassalador, e durante as décadas de 60 e 70, o Produto Interno Bruto de Singapura cresceu em média 12,7% ao ano, o que colocou Singapura como um dos 4 países conhecidos como tigres asiáticos. Singapura se desenvolvia, prosperava e ascendia como um país desenvolvido já na década de 90, mas Lee Kuan Yew e seu partido queriam muito mais. E a estratégica localização geográfica de Singapura, bem como todo o ambiente favorável de negócios, que agora se somavam com uma infraestrutura altamente avançada e uma classe trabalhadora bem qualificada. Este era o cenário perfeito para que Singapura pudesse atrair investimentos estrangeiros em grande escala. Assim, Singapura passou a despontar como um grande centro financeiro da Ásia, atraindo diversas instituições financeiras internacionais. De fato, os anos de azar de Singapura realmente já haviam ficado no passado e agora, com a grande ascensão econômica de outras nações asiáticas, Singapura reforçava ainda mais a sua importância global. E o seu setor financeiro em grande expansão colocava o país como um dos mais importantes centros logísticos e financeiros do planeta. Singapura possui hoje 5,9 milhões de habitantes
e é uma nação comprometida em ser ambientalmente sustentável. Adota tecnologias verdes como energia solar, gerenciamento inteligente de resíduos, eficiência energética em edifícios e soluções de água sustentáveis. Além disto, a cidade implementa políticas e programas para reduzir a pegada de carbono e tem investido para promover a conscientização ambiental de seus habitantes e alcançar zero emissões líquidas de carbono até o ano de 2050. Por não possuir água potável, cerca de 50% da água potável de Singapura é importada da Malásia. O restante de sua demanda é suprido através de fontes alternativas, como a captação de água da chuva, dessalinização e água de reuso. Singapura é destaque quando falamos de uma cidade limpa e arborizada. É uma cidade inteligente, excepcionalmente bem planejada e multicultural. É uma das nações mais seguras do mundo e possui o segundo porto comercial mais movimentado do planeta. Além disto, Singapura possui a melhor infraestrutura do mundo, é o país mais inovador da Ásia e é um grande polo tecnológico. Com tantas virtudes, é difícil de apontar defeitos em Singapura, mas de fato, esta fantástica cidade-estado não é perfeita. E também é destaque quando falamos da falta de liberdades individuais e da falta de liberdade de imprensa, por exemplo. De fato, Singapura não é perfeita, mas Singapura é exemplo de que mesmo um país pobre e sem recursos naturais pode prosperar e garantir aos seus cidadãos o acesso aos principais serviços públicos, aplicando políticas de longo prazo que tenham como objetivo encontrar soluções para resolver problemas não de uma classe ou grupos específicos, mas de um só povo, de uma só nação. Singapura não é perfeita e, apesar de seus defeitos, Singapura provavelmente é a nação que mais se aproxima da perfeição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Se possível, deixe uma sugestão sobre o próximo tema que você deseja assistir aqui no canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.